Vamos continuar então aqui com as informações no Jornal Jovem Pan, porque parte da cidade de São Paulo sofreu com apagão em alguns dias nessa semana. Muita gente sentiu na pele a falta que faz justamente a eletricidade na vida cotidiana. Imagine então em Cuba, onde os blackouts têm se tornado cada vez mais constantes e afetam todo o país. Os detalhes agora com Amanda Nascimento. Cuba enfrentou mais um dia de apagão. O sábado começou com a ilha caribenha no escuro. Na sexta-feira, houve uma queda total do sistema energético do país. O Ministério de Minas e Energia confirmou que o blackout foi resultado da inoperância de sua principal usina termoelétrica. A pasta confirmou que todo o país ficou sem energia, acrescentando que equipes trabalham para restabelecer a energia o mais rapidamente possível. Na capital Havana, as ruas ficaram praticamente vazias, sem transporte público, com pouco trânsito e sem semáforos acesos. Alguns estabelecimentos privados estavam abertos. As autoridades locais indicaram que apenas hospitais e fábricas de alimentos permaneceriam funcionando. Na noite de sexta-feira, as autoridades anunciaram que havia atingido um nível mínimo de geração de energia elétrica, com microsistemas acoplados para ativar termoelétricas e centrais flutuantes em algumas regiões do país. No entanto, uma nova falha voltou a derrubar o sistema, deixando Cuba às escuras e causando revolta de moradores, que reclamam da falta de energia, de combustível e de alimentos. Sabemos la situación que tiene el país, que está cabrona así la situación. No dejamos de criticar, porque es una situación crítica para nosotros. Na quinta-feira, o presidente Miguel Dias-Canel disse que a ilha enfrenta uma emergência energética por problemas para adquirir combustível para abastecer seu sistema, devido ao acirramento do embargo que os Estados Unidos impõem à ilha desde 1962. No mesmo dia, o governo anunciou, entre outras medidas, a suspensão das atividades de trabalho do setor estatal para enfrentar a crise, que nas últimas semanas deixou a população de várias províncias até 20 horas sem luz em um único dia. Segundo as autoridades, o setor privado, que surgiu no país a partir de 2021, se tornou um importante consumidor de energia e mecanismos de controle para esta atividade também serão estabelecidos. Os cubanos sofrem há pelo menos 3 meses com os indesejados apagões, que se tornaram cada vez mais prolongados e frequentes. Nelson Kobayashi, o apagão em Cuba, a situação da infraestrutura, evidentemente, do país muito abalada, né, Kobayashi? Claro, também são anos e anos aí desses embargos e quem sofre, infelizmente, a população, Kobayashi. Sabe que isso gera uma reflexão que vem sendo comentada por muitas vezes diante dos últimos embargos todos aplicados a outros países, sanções diplomáticas, enfim, de que talvez essas sanções não punam os governantes dos países que tomam as decisões equivocadas, as decisões erradas, muitas vezes as decisões autoritárias. Essas sanções, elas punem as pessoas, no final das contas, como a gente tem visto nessa reportagem. Infelizmente, o cubano, o cidadão, a pessoa que lá vive, não tem culpa do governo, das decisões equivocadas, mas sofrem. E sofrem justamente por conta da falta de empatia desses governantes, desses ditadores, desses líderes políticos. Talvez isso gere para o futuro uma nova maneira de se punir, de alguma maneira, os países que não respeitam direitos humanos, os países que não respeitam tratados internacionais, os países que não respeitam os direitos fundamentais, justamente por conta dessa crítica a respeito dos efeitos de uma sanção aplicada por outros países. A situação é de pobreza, a situação é de dificuldade, vide o que acontece em outros países também vítimas de sanções. A própria Venezuela, recentemente, que teve a sanção flexibilizada depois do conflito na Rússia, mas que também assola a sua população justamente por essa falta de comunicação. Em um mundo cada vez mais globalizado, aqueles que sofrem sanções se tornam isolados e quem sofre é o povo. Sem dúvida.